Revelado. Menino mendigo de 12 anos promete cura surpreendente para o pai da milionária. Lucas caminhava pelas ruas pulsantes de São Paulo, seus pés descalços pisando em calçadas frias e cheias de vida, mas não a dele. Com apenas 12 anos, ele conhecia a dor e a solidão como ninguém. Mas havia algo além de sua condição, uma sensibilidade única para perceber a angústia alheia. Naquela manhã quente, enquanto buscava restos de comida nos lixos dos bairros nobres, seu olhar cruzou com o de Helena, uma mulher que trazia no rosto a luta de quem ama. Os olhos dela, cheios de lágrimas e desespero, brilharam uma faísca que acendeu a curiosidade de Lucas. Helena, uma milionária conhecida por sua força, agora se sentia desfalcada, tropeçando nas palavras de médicos que pareciam mais sombras do que pessoas. O câncer de seu pai a assombrava, um monstro custodiante que devorava tantos recursos financeiros quanto a esperança. No fundo, ela sabia que aquela batalha não era apenas contra a doença, mas contra o desespero que a consumia. Ouviu sobre o menino que poderia ajudar, em um momento de mania, decide procurar Lucas. Quando o encontrou sentado, cercado por caixas de papelão, sua aura de desproteção a tocou profundamente. Você é quem dizem que cura? Helena perguntou, a voz trêmula, como se estivesse prestes a desabar. Lucas sentiu seu coração acelerar. Ele se lembrava das palavras de sua mãe. Ajudar é um ato sagrado. Mesmo sem entender o que poderia fazer, algo dentro dele pulsava. Ele viu o peso da dor nos olhos dela e decidiu que tentaria, mesmo que sua própria vida não fosse facilmente consertada. Os dias que seguiram se tornaram uma montanha-russa de emoções. Enquanto Lucas compartilhava suas visões, aí sim, um mundo de esperanças começava a se abrir para Helena. As conversas dos dois giravam em torno de sonhos, memórias e o amor que ações simples trazem. Ela aprendeu a olhar além das joias e dos carros luxuosos, entendendo que a verdadeira riqueza está nas experiências e nas relações humanas. Contudo, mesmo quando novas amizades e descobertas surgiam, a sombra do câncer ameaçava o pai dela, e a pressão só aumentava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas então, quando tudo parecia radiante, o pai de Helena piorou. Olhares de dúvida e comentários cruéis sobre Lucas começaram a ecoar, questionando seu valor. Os dois enfrentavam não só a luta pela saúde, mas também contra o preconceito que se infiltrava como uma brisa cortante. E então, em um momento de total desespero, Helena se deu conta. A cura que buscava não estava apenas nas mãos de Lucas, mas dentro dela mesmo. Os segredos do passado de Helena começaram a despontar, revelando verdades que bagunçavam suas certezas. O que realmente significa ser curado? Quando a história se torna pesada demais para carregar, que preço se deve pagar pela esperança? O que viria a seguir? A tensão pairava no ar, e o destino de ambos estava prestes a ser desvelado. A noite caía sobre São Paulo, trazendo consigo frio que fazia os corações acelerarem. Lucas e Helena se encontraram novamente. Era um momento silencioso, interrompido apenas pelo som distante do trânsito e das vozes que vibravam sua rotina apressada. Sentados em um banco no parque, a pouca luz dos postes iluminava suas expressões. O peso das incertezas flutuava entre eles como uma nuvem escura. Lucas, eu realmente não sei mais o que fazer, Helena confessou, os olhos marejados. Meu pai, ele já não é mais o mesmo. Os médicos dizem que as opções estão se esgotando. Mas a sua presença me dá esperança. Você realmente acha que pode ajudar? O menino olhou para baixo, seus pensamentos dançando como folhas secas ao vento. Sentia a pressão das palavras. Não era a cura física que ele poderia oferecer, mas algo mais profundo, um calor que poderia ser sentido. A cura, Helena, não vem só das mãos. Às vezes, começa pela alma, ele respondeu suavemente. A gente precisa crer antes de tudo. Helena pôde sentir a sinceridade nas palavras dele. Ali, sentada ao lado de um menino que era considerado invisível, ela percebeu que precisava mais do que apenas respostas clínicas. Ela precisava resgatar a conexão humana, a essência do amor que preenchia as lacunas da dor e da dúvida. Os dias seguintes foram de um aprendizado inesperado. Juntos, Lucas e Helena descobriram que o tempo que passavam juntos era uma forma de cura.
Ele a ensinou a ver além das dificuldades, buscando beleza nas pequenas coisas. Ele falava sobre o céu, sobre o seu mundo, e a forma como as estrelas brilhavam mesmo em noites mais escuras. Ele compartilhava histórias de sua infância, enquanto Helena lembrava de momentos especiais com seu pai. Um laço de amizade se formava, entrelaçando suas dores e esperanças. Porém, a sombra do preconceito não desaparecera. Certa noite, ao voltarem de uma dessas caminhadas, um grupo de jovens os avistou. Olha quem tá com um mendigo. Deve ser da caridade de alguém, um deles zombou, risadas ecoando no ar. Lucas encolheu-se, mas Helena não hesitou. Vocês não sabem nada sobre ele. A verdadeira caridade é o que ele faz com seu coração. Eu confio nele. E é isso que importa. O silêncio dominou. Aquela resposta fervorosa fez com que as risadas cessassem. Mas Helena não se importava mais. Ela finalmente estava encontrando sua voz em um mundo que a tinha silenciado, e Lucas havia se tornado seu maior apoio. A tensão continuava, como um fio prestes a se romper. Emma, a mãe de Helena, mesmo com a saúde deteriorando-se, percebeu a ligação entre a filha e o menino. Sem saber da força que Lucas já estava imprimindo na vida de Helena, ela questionava. Você realmente acredita que ele pode te ajudar? Helena, com a confiança renovada, olhou para sua mãe e respondeu. Ele não me ajuda apenas a buscar uma cura. Ele me mostra como amar de novo. As palavras pairaram no ar, um eco de esperança em meio à escuridão. Mas, mesmo enquanto os laços entre eles se fortaleciam, a saúde de seu pai era um relógio que contava os segundos. A pressão aumentava, e Helena já não se sentia só na luta. A busca pela cura agora envolvia não apenas fé, mas revelações dolorosas escondidas sob a superfície. E o que aconteceria se a verdade nos fizesse repensar tudo o que acreditávamos ser possível? Quando finalmente Helena decidiu revelar um segredo guardado há muito tempo, o que ela diria poderia mudá-los para sempre. Helena respirou fundo, sentindo o peso da revelação prestes a ser compartilhada. O vento noturno parecia concentrar a expectativa no ar, como se a cidade inteira estivesse prestando atenção em sua conversa. Lucas a observava com um olhar curioso, seus olhos refletindo compreensão e um pouco de ansiedade. Lucas, há algo que eu não contei, algo do passado que carrego comigo, disse ela, a voz trêmula. Quando meu pai ficou doente, eu não só perdi o homem que ele era, mas também a fé de que ele pudesse voltar a ser o mesmo. E o que eu vou te dizer é difícil. O menino, percebendo a batalha interna da amiga, se aproximou, segurando sua mão. O toque foi suave, um sinal silencioso de que ele estava ali, disposto a ouvir. Pode falar, Helena. Eu estou aqui. A coragem começou a fluir dela. Na verdade, quando eu era menor, eu vi meu pai fazer algo incrível. Existia um homem na nossa rua, ele era tão invisível quanto você. Meu pai o ajudou a conseguir um tratamento. E eu me lembro do sorriso desse homem ao receber a ajuda. Ele ficou tão grato e, de alguma forma, isso me tocou. Mas, com a nova doença do papai, parece que aquela generosidade se perdeu. A dor me fez esquecer quem ele realmente era. Os olhos de Lucas brilharam. A história dela tinha ecos de esperança, uma linha que conectava o passado ao presente. Você não precisa perder isso, Helena. Seu pai ainda está lá dentro. E eu sinto que, ao conectá-lo de novo com o que há de bom no mundo, você pode trazê-lo de volta à vida, ele disse, firme. Talvez, sim. Mas eu sinto que preciso de mais. Seus olhos se encheram de lágrimas. E se eu não conseguir? E se ele não quiser ser ajudado? Então você tenta de qualquer jeito. O que mais importa é a intenção. Às vezes, só o amor é a cura, Lucas respondeu, com um brilho de determinação. As palavras ressoaram em Helena, como um eco reconfortante. Decidida a agir, Helena passou os dias seguintes pensando em como poderia resgatar a essência de seu pai. Ela e Lucas elaboraram planos. Uma tarde ensolarada, decidiram que iriam levar seu pai ao parque, onde poderia ouvir as risadas e as histórias de um mundo que ainda tinha cores. Helena sabia que era um passo pequeno, mas poderia ser o início de algo grande. Contudo, a tensão no ar não se dissipava. Helena e Lucas estavam cientes das dúvidas que surgiam conforme se aproximavam daquele momento. Um trauma não curado havia se instalado entre eles, e não era apenas compromisso, era uma questão de vida ou morte de um pai. No entanto, a vida tinha o seu próprio jeito de testar a coragem. No dia em que Helena decidiu finalmente levar seu pai para o parque, um telefonema surpreendeu. O médico estava do lado da linha, falando palavras difíceis. Precisamos conversar. É sobre o estado de saúde dele e algo sério. O coração de Helena parou.
Como um balde de água fria, a notícia a atingiu em cheio. Ela olhou para Lucas, que imediatamente notou a mudança em sua expressão. O que aconteceu? Ele perguntou, preocupado. Ela não pôde responder. As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro quase inaudível. O medo e a incerteza haviam voltado, cercando a esperança que estava nascendo. Eu preciso ir, disse ela, apressando-se para desligar. O que poderia ser mais importante do que o bem-estar do pai? Lucas sentiu um nó na garganta. Helena, espere. Ele pegou a mão dela, forçando-a a olhar em seus olhos. Vamos juntos. Você não está sozinha nessa. Ela queria acreditar que ainda havia uma saída, mas o peso da realidade a esmagava. E se não houver mais tempo? E se não conseguirmos? A angústia era palpável. Com um último olhar para Lucas, ela sussurrou. O que aconteceu se amanhã não existir? A dúvida pairou entre eles, enquanto Helena partia, deixando Lucas sozinho em meio à confusão de sentimentos. O que realmente aconteceria agora? A caminhada que Helena fez até o consultório médico parecia um labirinto, com cada passo trazendo ecos de sua ansiedade. O coração batia descompassado, enquanto ela se perguntava o que poderia estar acontecendo com seu pai. Ao entrar no prédio, o cheiro do álcool e das limpezas havia se espalhado pelo ambiente, criando uma atmosfera tensa. Ela respirou fundo antes de entrar na sala, tentando se preparar para a tempestuosa onda de emoções que a aguardava. O médico a aguardava com uma expressão pesada, como se carregasse o peso do mundo em seus ombros. Assim que se sentou, a cadeira moldou-se a ela de forma fria. Doutor Ribeiro, o que há com meu pai? A voz vinha entrecortada, como um fio tenuemente amarrado. Helena, precisamos conversar sobre o estado dele. As palavras do médico eram como pedras caindo em um lago paralisado, criando ondas de incerteza que se espalhavam pela mente da jovem. A situação dele se agravou. Preciso que você entenda que não há muitas opções agora. Tentar processar aquela informação foi como tentar resolver um quebra-cabeça com peças faltando. O nó na garganta a impediu de fazer perguntas, e uma sobressalente lágrima deslizou por seu rosto. O médico continuou falando, mas as palavras se tornaram um murmúrio distante. Helena sentia que o mundo ao seu redor desmoronava lentamente. Não era só a saúde do pai em risco, era toda a essência do homem que ele havia sido. Ela saiu do consultório atordoada, como se estivesse flutuando. O parque que ela havia imaginado, onde levaria seu pai para ouvir risadas e histórias, parecia uma miragem agora. Queria correr de volta, gritar por Lucas, compartilhar o peso da dor que estava se acumulando dentro dela, mas a realidade a puxava para baixo. Um toque no ombro a trouxe de volta para o presente. Era ele, Lucas. Seu olhar estava cheio de preocupação, e imediatamente ela sentiu um borrão de alívio. Eu ouvi o que o médico disse. A perguntou sem rodeios, como se não quisesse perder tempo. Com a respiração ofegante, Helena começou a contar, mas as palavras saíam como fragmentos. É grave, Lucas, ele não está melhorando. E eu não sei o que fazer. A visão de Lucas, tão serena e firme, parecia a única âncora em meio à tempestade da incerteza. Ei, nós vamos encontrar uma maneira. Juntos. A voz dele soou como um farol de esperança em meio à escuridão. Vamos levar seu pai para casa, talvez ele se sinta mais confortável lá. Podemos pensar em algo. Eu estou aqui, Helena. Ela olhou nos olhos dele, buscando conforto. A força que emanava de Lucas era palpável, e, mesmo em meio ao caos, uma pequena luz de esperança se acendeu em seu coração. E se Lucas estivesse certo? E se houvesse algo que eles pudessem fazer? Você ainda se lembra do que meu pai fez por aquela pessoa na nossa rua? Helena perguntou hesitante. A lembrança da bondade dele não a deixava. Aquela generosidade ainda existe, não existe? Eu sinto que, se encontrássemos a maneira de conectar isso de novo, talvez, só talvez a expressão de Lucas mostrou que ele entendia. Sim. Podemos falar com os vizinhos, reunir a comunidade. Ajudar o seu pai a se sentir amado e apoiado. Isso pode fazer a diferença. Enquanto os planos se desenhavam em suas mentes, Helena percebeu que estavam formando um caminho. Não era segurança imediata, mas era um passo. E, naquele momento, qualquer passo que levasse ao seu pai era um avanço. Com as mãos entrelaçadas, Helena olhou para Lucas, uma mistura de gratidão e determinação em seu olhar. Agora precisamos voltar e agir. Não sei o que vai acontecer, mas não posso deixar que este seja o fim. E assim ambos começaram a caminhar, prontos para enfrentar a tempestade que se aproximava.
A luta pela vida do pai de Helena estava apenas começando. No fundo do coração, ela sabia que a resistência exigiria mais do que bondade e fé exigiria um plano audacioso e corajoso. Mas o que eles não sabiam era que, enquanto lutavam por esperança, algo surpreendente aguardava por eles, um encontro que poderia mudar tudo. Helena e Lucas estavam determinados. A ideia de reunir a comunidade para apoiar o pai dela era uma fagulha de esperança em meio à escuridão. Enquanto caminhavam de volta para casa, a mente de Helena fervia com planos e possibilidades. A cada passo, sentia-se mais confiante, mas uma inquietação se instalou em seu peito. E se tudo isso não fosse suficiente, ao chegarem à rua, sentiram que a atmosfera havia mudado. Várias pessoas estavam se reunindo em frente à casa de Helena, murmurando em voz baixa. Ela trocou um olhar com Lucas, com um impulso, foi até eles. A multidão se afastou um pouco, revelando Dona Vera, uma vizinha que sempre foi como uma avó para ela. Helena, querida, soubemos do seu pai. Estamos aqui por vocês. A voz de Dona Vera era firme, mas cheia de emoção. Outros vizinhos assentiram, e um peso foi retirado do coração de Helena. Naquele momento, ela percebeu que não estava sozinha nessa luta. Obrigada de verdade, Helena conseguiu dizer, a voz cheia de gratidão. Olhou ao redor, vendo rostos conhecidos, pessoas que lembravam de seu pai e das boas ações que ele tinha feito ao longo dos anos. O espírito comunitário estava vivo e pulsante, e isso a encorajava. Precisamos pensar em algo. Vamos fazer uma vaquinha, reunir donativos e ajudar seu pai a receber o melhor tratamento. Eu posso fazer a comida, você pode organizar as doações. Lucas falava rápido, animado com as possibilidades que se abriam. Contudo, antes que pudesse continuar, uma figura se destacou da multidão. Era um menino, talvez não tivesse mais de 12 anos. Sua roupa estava suja e rasgada, mas seu olhar era intenso e cheio de determinação. Helena não sabia de onde ele veio, mas algo no modo como ele se aproximou prendeu a atenção de todos. Eu ouvi vocês falarem sobre o pai da moça, disse o menino com uma voz pequena, mas firme. Eu posso ajudar. O murmúrio na multidão aumentou e, ao mesmo tempo, a expressão de Helena se transformou em confusão. O que um garoto tão jovem poderia oferecer? Como você pode ajudar? Lucas perguntou, intriguendo-se, mas sem desdenhar da coragem do menino. Eu tenho um jeito especial de curar. As pessoas não acreditam, mas eu já fiz isso antes. Eu vejo as doenças com os meus olhos e sei como atenuar a dor, como fazer o corpo lutar. O pai de Helena precisa de esperança, e eu posso dar isso, explicou com uma convicção que causou calafrios. Helena ficou sem palavras. O que ele estava dizendo era inacreditável, quase surreal. Mas à medida que olhava para o rostinho concentrado do menino, algo na sinceridade dele a fez hesitar em duvidar. Os vizinhos também estavam paralisados, sussurrando entre si. Um misto de incredulidade e esperança permeava o ar pesado daquela tarde. É uma besteira, menino. Eles precisam de um médico, de um tratamento sério, diz um homem mais velho do fundo da multidão, mas o garoto não se deixou abalar. Não, senhora. O que as pessoas precisam é acreditar. O menino olhou diretamente nos olhos de Helena. Eu posso ajudar seu pai a encontrar força. Ele só precisa querer lutar. E se vocês tiverem fé, isso pode fazer a diferença. Helena sentiu uma onda de emoções confusas em seu peito. Será que poderiam realmente confiar nas palavras de uma criança? Mas a ideia de seu pai lutando com novo vigor, a imagem do homem que sempre foi forte e generoso, parecia estar chamando por essa chance. E se você realmente puder ajudar, o que precisaríamos fazer? Ela perguntou, a voz titubeante, mas cheia de uma nova determinação. O menino sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Vamos começar agora mesmo. Me levem até ele, e juntos vamos fazer o que for preciso. A multidão se aquietou, e Helena sentiu que uma nova jornada estava prestes a se iniciar. Um caminho inesperado, repleto de desafios e incertezas, mas também de esperança. O que ela não sabia era que essa decisão poderia redefinir a vida de todos ao redor. E quando isso tudo começou, uma sombra desconhecida se aproximava, observando de longe, aguardando o momento certo para entrar em cena. O que mais estava por vir? Helena mal tinha dado conta da magnitude do que estava prestes a fazer. Com o coração acelerado, ela dirigiu-se à porta de casa enquanto o menino a seguia, determinado e cheio de uma confiança inexplicável. Lucas caminhava ao lado dela, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Os murmúrios da multidão ecoavam nos ouvidos dele, misturando ceticismo e esperança em um só lugar. Ao entrarem em casa, Helena parou.
A sala estava silenciosa, e a luz do sol entrava suavemente pela janela, iluminando o rosto pálido de seu pai, deitado no sofá. Ele parecia tão vulnerável ali, uma sombra do homem forte que sempre havia sido. A visão dele assim fez o coração de Helena apertar. Venha, seu pai está aqui, ela disse ao menino, percebendo a fragilidade daquela situação. O garoto assentiu e se aproximou de seu pai. Como você sabe que pode ajudar? Murmurou Lucas, ainda incerto. Helena olhou para ele, buscando alguma evidência de dúvida em seu olhar. O menino já havia se agachado ao lado do sofá, observando cada detalhe antes de falar. Você precisa tocar nele. Mas primeiro, precisamos preparar o ambiente, disse o menino, enquanto seus pequenos dedos seguravam com força as bordas do sofá. Com o olhar concentrado, ele parecia estar se conectando a algo além do que os outros podiam ver. Preparar o ambiente? Helena repetiu, confusa. O que isso significava? Ele ainda era apenas uma criança, e tudo isso lhe parecia um pouco louco. Ele então se virou, com os olhos brilhando. Precisamos de luz, de amor, de calma. Ele precisa sentir que não está sozinho. As palavras eram simples, mas tinham um peso que Helena começou a entender. Vamos todos nos unir. Se cada um de nós trouxer um pouco de fé, isso vai ajudar seu pai, sugeriu o menino, olhando para aqueles que estavam à porta. A multidão hesitou, mas logo começaram a entrar, criando um círculo ao redor de seu pai. Helena sentiu um fio de esperança se entrelaçar em seus pensamentos. Um a um, os vizinhos começaram a se aproximar e a segurar as mãos uns dos outros, formando um laço ao redor do pai dela. A energia da sala começou a mudar. Havia um senso coletivo de apoio que começou a vibrar. O que vamos fazer agora? Lucas perguntou, um tom de ansiedade em sua voz. Vamos deixar o garoto trabalhar. Ele sabe o que fazer. Helena hesitou, mas a segurança que emanava do menino a fez prosseguir. O garoto fechou os olhos, concentrando-se. Momentos se passaram, e, por um instante, a sala parecia estar em um tipo de transe, onde a esperança se entrelaçava como os dedos das mãos de cada um. Vamos lá, é hora de lutar, papai. Você está rodeado de amor, sussurrou Helena, enquanto a emoção a apertava por dentro. O menino então moveu as mãos delicadamente, como se estivesse dançando no ar, e uma luz suave parecia emanar dele, envolvendo o espaço. Os rostos na sala se iluminavam com uma mistura de ceticismo e espanto. Ninguém dizia nada, todos estavam presos ao mesmo sentimento, à mesma esperança. O que aconteceria a seguir? O que estava por trás daquele misticismo infantil? De repente, um gemido fraco se ouviu do sofá. Helena saltou, o coração saindo pela boca. Seu pai, com uma sacudida leve, parecia estar respondendo. A multidão prendeu a respiração, e o garoto abriu os olhos, fixando-os nos de Helena. Ele precisa de você, disse o menino, com uma voz grave. Diga a ele para lutar. Juntos vocês conseguirão. Helena sentiu uma onda de coragem. Ela se agachou perto do pai, segurando sua mão. Papai, estamos aqui. Você é forte e nós acreditamos em você. Lute por nós. Enquanto dizia essas palavras, uma corrente de energia parecia fluir pelo ambiente, criando um espaço onde o amor pulsava como um coração em batimento. Mas no fundo de sua mente, Helena não podia ignorar a sombra que ainda estava observando, gradualmente se aproximando da verdade. Que estava prestes a ser revelado poderia testar tudo em que ela acreditava. Mas, por enquanto, havia algo mais importante. A luta do pai, a fé de uma criança e uma comunidade unida por um único propósito. E assim, com um brilho misterioso no ar, tudo começou a se desdobrar. A verdadeira batalha pela vida e pela esperança estava apenas começando. Mas até onde isso os levaria? A sala estava envolta em um silêncio expectante. O brilho suave que emanava do menino dançava entre os rostos tensos, cegos pela incerteza que pairava no ar. A energia coletiva era palpável, uma mistura de medo e esperança, onde os abraços de quem se unia ao redor do sofá pareceram se apertar. Helena agarrou a mão do pai com mais força, como se cada fibra de seu ser estivesse tentando transmitir todo o amor que sentia por ele. Você é o melhor pai do mundo, papai, ela murmurou, seus olhos marejados. Era um apelo simples, mas que carregava uma vida inteira de memórias, os ensinamentos, os conselhos e as risadas que ecoavam em sua mente. O menino, percebendo a intensidade do momento, pareceu intensificar sua concentração, fazendo movimentos suaves com as mãos, como se estivesse desenhando formas invisíveis no ar. Os murmúrios da multidão se tornaram um sussurro, carregados de curiosidade e ansiedade. As pessoas trocavam olhares, cada um tentando perscrutar o que estava acontecendo.
Depois de alguns segundos que se arrastavam como horas, Helena começou a notar uma mudança. O rosto do pai dela, que antes estava sereno e pálido, mostrava nuances de vida, pequenas contrações da boca, uma leve erguida das sobrancelhas. Olhe! Lucas exclamou, seu pequeno corpo quase pulando de excitação. O garoto estava de olhos fixos no pai dela, claramente sentindo uma conexão que os adultos não conseguiam compreender. Ele está lutando. A tensão na sala aumentava. Helena sentiu seu coração acelerar. Era um misto de esperança fervorosa e medo paralisante. E se tudo aquilo não funcionasse? O pensamento cortou sua mente como uma faca, mas ela rapidamente se concentrou novamente, afugentando aquele medo. É agora, papai. Lute, por favor, lute. A voz dela subiu em um clamor de desespero e determinação. A luz emana do menino começou a se intensificar, como se cada palavra que Helena dizia estivesse alimentando uma chama. Foi um espetáculo impressionante. Os vizinhos, que antes estavam hesitantes, começaram a murmurá-los em uníssono, talvez na esperança de amplificar a força que aquela criança inexperiente estava reunindo. Força, papai, vai! Ecoou uma voz, seguida por outra, e logo uma onda de encorajamento tomou forma. A atmosfera foi se transformando, tornando-se mais vibrante, pulsante. A luz que emanava do menino agora parecia envolver o corpo do pai de Helena, e, em um momento, aconteceu. Uma respiração profunda, seguida de um suspiro que ecoou entre os corações da multidão. O pai deu uma leve sacudida, e os olhos de Helena fixaram-se nos dele, buscando qualquer sinal de reconhecimento. Papai! Ela prendeu a respiração, uma mistura de temor e esperança invadindo o ar. O garoto pareceu perceber a hesitação dela e, sem abrir os olhos, sussurrou, ele está voltando. Deixe-o sentir seu amor. A sala inteira estava presa a esse momento, como se o tempo tivesse parado. O cheiro de roupa limpa, o toque do lenço que ele sempre usava, tudo aquilo parecia ressoar na mente de Helena. Com lágrimas nos olhos, ela inclinou-se sobre seu pai. Você é forte, pai. Não desista agora. Mantenha-se firme. E nesse tiquinho de esperança, os rostos ao redor se iluminaram com uma nova emoção. Seria possível acelerar a recuperação? Eles estavam todos na mesma tempestade, mas cada um carregando seu próprio manto de lágrimas e anseios. O menino abriu os olhos, agora com um brilho diferente, e disse, agora você precisa confiar em mim. Ele precisa de você como você precisa dele. Aquela frase pesou como uma profecia. O que isso significava? A multidão aguardava, com os corações acelerados por um misto de ansiedade e fé. O que aconteceria a seguir poderia definir tudo. E, enquanto o silêncio se estendia, uma figura obscura se aproximava da porta, os olhos fixos no interior da casa. Quem era aquele estranho? E qual o impacto que ele teria nesse momento tão crítico? O olhar do estranho era penetrante, quase hipnotizante. Ele parou na entrada da sala, como se pesar cada pessoa ali dentro. O vestido escuro que usava parecia absorver toda a luz, e a expressão em seu rosto deixava claro que não estava ali por acaso. Helena não se lembrava de ter visto aquele homem antes. Sua figura se assemelhava a uma sombra, deslocada, mas ao mesmo tempo cheia de propósito. Quem é você? Alguém sussurrou, mas a voz estava contida, como que respeitando a gravidade do momento. O menino que antes emitia luz intensa agora parecia contemplativo, contemplando o novo visitante com um olhar curioso. Meu nome é Caio, respondeu a figura, sua voz grave reverberando na sala. E eu venho ajudar. Helena sentiu uma onda de desconfiança passar por sua mente. Quem era ele para oferecer ajuda? O que poderia aquele homem desconhecido saber sobre seu pai, sobre a dor que todos sentiam? Ela olhou para Lucas, que parecia tão expectante quanto antes, e se lembrou das palavras do menino, deixe-o sentir seu amor. Se era verdade que precisavam confiar um no outro, talvez este novo intruso não fosse uma ameaça, mas sim a chave que faltava. E como você planeja ajudar? Perguntou ela, tentando manter a voz firme, apesar de todo o seu interior estar em frangalhos. Caio deu um passo à frente, e foi como se a sala toda prendesse a respiração. Eu conheço o caminho para a cura, mas ele não depende apenas do seu pai. Depende de todos vocês, da força que tem em seus corações. Ele apontou para o menino que ainda emanava luz. Se vocês se unirem, se acreditarem sinceramente, poderão restaurar o que foi perdido. Mas a energia deve ser pura e verdadeira, e isso requer verdadeiro amor. Helena olhou para seu pai, sua fragilidade. Era difícil entender se aquelas palavras eram promessas ou ilusões. Mas ela estava disposta a tentar. Eu quero ajudar.
Nós vamos tentar. A voz dela soava mais forte agora, encorajando os outros a se juntarem a ela. O murmúrio da multidão agora fluiu como um rio, as pessoas se movendo e se ajustando, criando um círculo ao redor do pai de Helena. Cada um começou a recordar momentos. Risadas em família. Férias na praia. Abraços apertados. E mais importante, os sentimentos de amor que os uniam. Vamos, papai. Venha com a gente. Helena chamou, a determinação tingida de esperança. E ao mesmo tempo que ela falava, Lucas sussurrou palavras que vinham do fundo de sua alma inocente. Eu não vou deixar você ir, papai. Nunca. O brilho que saía do garoto agora pulsava de forma diferente, numa cadência própria, como se cada batida de um coração estivesse sincronizada com as emoções da sala. Caio observava, atento, e Helena percebeu que ele não estava ali apenas como um espectador. Ele era parte do que estava acontecendo. Helena, sentindo a energia de todos os presentes, decidiu que não poderia deixar a dúvida dominar. Seja lá o que você estiver fazendo, Caio, nós vamos seguir sua liderança. Vamos amar juntos. Ela fechou os olhos e enviou tudo o que tinha, mandando essa luz para o pai, para o menino e para Caio. E, naquele momento, uma onda de calor começou a preencher o espaço, formando um elo inexplicável entre cada um deles. Que deveria ser um momento de interrogação agora estava carregado de uma nova intensidade. Era como se a sala inteira estivesse viva, vibrando em harmonia. Mas, à medida que a luz aumentava, uma sombra começava a se formar na parede ao lado da porta, uma presença inesperada que ameaçava desestabilizar tudo. Que essa sombra representava. E como isso se relacionaria à promessa de cura que todos esperavam? A tensão aumentou mais uma vez, e a dúvida se fez presente, deixando o ar cheio de perguntas não respondidas. A sombra na parede começou a se contorcer com uma vida própria, quase como se quisesse emergir daquele espaço, deixando a sala impregnada de um pressentimento sombrio. O calor que antes se espalhava suavemente entre os presentes começou a se transformar em um frio gélido, como se a esperança estivesse sendo minada. Helena abriu os olhos e encarou Caio, que ainda estava fixo no centro da tela mágica que se formava diante de todos. Ela se perguntava se Caio tinha noção do que estava prestes a acontecer. O menino luzente ao seu lado parecia perceber a mudança, com seu sorriso agora substituído por uma expressão de preocupação que parecia pesada demais para suas pequenas feições. Caio. Helena sussurrou, a ansiedade ecoando em sua voz. O que está acontecendo? Fiquem unidos. Caio gritou, suas palavras cortando o silêncio da sala sobressaltada. O amor é mais forte que qualquer sombra. Lembrem-se do que estão sentindo, do que estão compartilhando. É essa conexão que pode afastar o que quer que esteja vindo. Os olhos de todos se voltaram para a sombra, que agora se expandia, adquirindo formas indistintas, quase como se quisesse assumir uma forma familiar. Um arrepio percorreu a espinha de Helena, enquanto lembranças desconfortáveis emergiam em sua mente. Ela se lembrou de momentos sombrios, discussões acaloradas em casa, e a tristeza que se instalou após a partida do pai. Uma tristeza que a sombra parecia agora querer explorar. Multidão começou a murmurar, o som do medo preenchendo o ar. É apenas uma ilusão. É apenas uma ilusão. Repetia Helena para si mesma, tentando fortalecer o elo que havia construído com todos os presentes. Ela fechou os olhos novamente, buscando essa conexão. A luz de Lucas pulsava, mas agora era mais fraca, quase ameaçada pela aparição da sombra. Venha, pai. Helena suplicou, com lágrimas nos olhos. Nós estamos aqui. Você pode ouvir a gente. E, ao mesmo tempo que seu coração clamava por seu pai, ela também sentiu a urgência de não deixar a força da sombra dominar o momento. Caio se aproximou, colocando a mão no ombro de Helena. Você está fazendo certo. O amor é um escudo. Fortaleça essa conexão com todos. Lembrem-se de cada risada, cada momento juntos. Isso é o que eventualmente afastará a escuridão. Então, à medida que todos começaram a recordar mais desta vez, algo mágico começou a ocorrer. Afinal, era mais do que repetir memórias, era evocar emoções puras. O coração de Helena pulsava mais rápido. Era como se cada batida ressonasse não só dentro dela, mas também dentro de cada pessoa ao seu redor. Cada lembrança trazia consigo uma luz nova, uma defesa contra a presença perturbadora. Borboletas de emoção voavam no estômago de Helena. Os rostos de estranhos agora eram familiares, cada sorriso era uma confirmação. A energia começou a girar em torno deles, como uma tempestade de amor e esperança. Mas a sombra, agora mais perto, lançou um aviso ecoante. Vocês não têm ideia do poder que estão despertando. O que será necessário custará mais do que estão dispostos a pagar.
A voz era grave, um eco de muitos lamentos perdidos, e fez o sangue de Helena gelar. Prepare-se, Helena, sussurrou Caio, sua mão apertando o ombro dela. A cura está próxima, mas a batalha está apenas começando. A sala tremeu. A luz brilhante que cada um emitiu se intensificou, mas a sombra também começou a se expandir, criando um campo de tensão. A luta entre a luz e a escuridão estava prestes a explodir, e Helena sabia que apenas a verdade em seus corações poderia guiá-los. Então, junto com um grito coletivo de determinação, a luz se contra-atacou. Mas que preço pagariam por isso? O que você está disposto a sacrificar, Helena? A pergunta vinha de dentro, um eco de sua própria dúvida. E com isso, a sala parecia encolher, esticando o espaço entre eles e o desconhecido que ameaçava devorá-los. O calor que emanava da conexão entre a multidão tornou-se palpável. Cada pessoa ali estava unida, ligadas por uma corrente invisível feita de amor e esperança, mas a sombra continuava a se insinuar, sua presença ameaçadora preenchendo o ambiente com um peso angustiante. Helena sentiu a pressão ao seu redor. Em momentos de desespero, as inseguranças começaram a emergir. O que você está disposto a sacrificar, Helena? A voz ecoava dentro de sua mente, como um desafio que fazia seu coração disparar. Era uma pergunta que ela não podia ignorar, e naquele instante, as lembranças começaram a fluir. Ela se lembrou das risadas de seu pai, da forma como ele ensinou a andar de bicicleta e até mesmo dos momentos difíceis que enfrentaram juntos. Sentiu seu coração ser preenchido por aquele amor profundo, e, com um suspiro decidido, Helena levantou a cabeça, desafiando a sombra que pairava à sua volta. Eu estou disposta a lutar, ela disse, sua voz firme, ressoando como um eco poderoso de determinação. Estamos todos aqui, e isso é mais forte do que qualquer dor. Lucas olhou para ela com os olhos brilhando, e, com um gesto de encorajamento, acrescentou, você é a filha dele, Helena. Ele precisa saber que você está lutando por ele. A conexão que eles haviam construído estava pulsando, e cada palavra ardia como uma chama dentro da sala. Caio, observando a cena, sorriu levemente como se soubesse que a chama tinha sido reacendida. Mantenham-se unidos. Lembrem-se, a força do amor é capaz de gerar luz, mesmo nos momentos mais escuros. É a única coisa que pode afastar a escuridão. A sombra pareceu agitar-se com as palavras, como se estivesse recuando. Mas Helena sabia que não poderia hesitar. Ela olhou para o pai, que estava ali, vulnerável, e lembrou-se do que o tornava forte. Papai, lutamos por você. Você precisa lutar por nós. Ela segurou a mão dele com mais firmeza, e suas palavras se tornaram um mantra, repetindo-se como um feitiço de amor. E então, um milagre começou a acontecer. A luz que emanava do menino e a união dos presentes começaram a convergir, criando um halo vibrante que cercava o pai de Helena. Com cada lembrança positiva que compartilhavam, mais luz se formava, iluminando a sala e expelindo a escuridão que ameaçava envolvê-los. Vamos! Acorde! A multidão gritava em uníssono, como se estivessem orando juntos por um impossível, cada voz uma nota numa sinfonia de amor. A sombra começou a se dissipar, dissolvendo-se diante da força da união que se formara. Helena, em um momento de conexão intensa, viu algo nos olhos do pai. Um brilho tênue, uma reação ao amor que o cercava. Papai, você pode voltar. Ela implorou, sentindo uma onda de esperança inundar seu coração. E cada pessoa na sala continuava a enviar sua luz, cada um se lembrando das coisas boas que seu pai representava. De repente, a luz ao redor do pai começou a pulsar, e um som leve, quase musical, ecoou pela sala. Quando Helena olhou novamente, seu pai estava se movendo levemente, uma expressão de reconhecimento começando a surgir em seu rosto pálido. É você, ele murmurou, quebrando o silêncio. A emoção tomou conta de Helena. Sim, papai. Estamos aqui. Lute por nós. E foi nesse momento que, com uma determinação que parecia vir de além de si, ele abriu os olhos com uma claridade renovada. Helena, a voz fraca flutuava, mas cheia de amor incondicional. A sombra, agora perdida no brilho da luz que os envolvia, já não tinha poder. O amor resplandeceu, e a sala se encheu de murmúrios de alívio e alegria. Os vizinhos começaram a pulsar com as energias vastas de amor e apoio. Nós estamos aqui para você. Gritavam, e a sensação de comunidade era visceral, forte, como uma família unida. Nos olhos de cada um reflexo do verdadeiro tesouro que se pode ter nesse mundo. O amor. Caio, com um sorriso satisfeito, observava a transformação diante de seus olhos. Viram? O amor é a verdadeira cura. Enquanto a luz finalmente se estabelecia, Helena sentiu que uma nova fase começava. A luta já havia sido
vencida, mas o caminho à frente ainda reservava desafios a serem superados. Mas naquela noite, enquanto todos se abraçavam, o vazio deixado pela dúvida substituíra-se por gratidão e esperança. O poder da união havia dominado o ponto e assim, Helena percebeu que poderiam enfrentar qualquer coisa, contanto que continuassem juntos. O calor do amor preenchia a sala, iluminando cada espaço não com sombras, mas com a certeza do que realmente importa na vida. A cura de seu pai seria uma jornada, mas agora eles encarariam isso com corações cheios de confiança. Era hora de seguir em frente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajude a espalhar essa mensagem de esperança. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa jornada emocionante.